Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no Salmo 131. Na verdade, desde domingo passado, eu estava aí com preparando dois salmos para pregar. Ou o Salmo 122, ou o Salmo 131. Caso nós voltássemos, nós tínhamos a expectativa de que hoje pudéssemos ter o culto coletivo, reunidos aqui na igreja. Eu pregaria no Salmo 122, que inclusive vai ser o sermão de quando a gente voltar. Então você já pode ler, decorar o Salmo 122, que ele começa dizendo o quê? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ah, irmãos, você não tem ideia do quanto eu quero pregar esse sermão. Você não tem ideia do meu desejo de pregar o sermão no Salmo 122. Mas não foi possível. Nós não voltamos nesse momento. Não tivemos a oportunidade de virmos todos à casa do Senhor. Então, eu resolvi pregar no 131. Por quê? Porque, de uma certa forma, as nossas expectativas com respeito à volta, elas se frustraram. E nós, de uma maneira geral, temos uma dificuldade muito grande de lidar com a frustração. Acredito que todos nós tenhamos essa dificuldade em lidarmos com as frustrações. E esse Salmo 131, ele nos dá umas dicas muito importantes de como nós podemos lidar com as frustrações da vida. Por isso, se você não abriu ainda, abre aí sua Bíblia, nós vamos projetar para que você possa acompanhar também. Salmo 131, um cântico de romagem de Davi. Diz assim, o Salmo 131, texto da palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua santa e bendita palavra. E lhe pedimos, Deus, que o poder do teu Espírito, Senhor, possa mover os nossos corações, tocar em nossas mentes e corações, de maneira, Deus, que ao meditarmos na sua palavra, nós sejamos edificados, nós sejamos confrontados em algumas áreas em que nós precisamos de mudança, mas, acima de tudo, nós sejamos consolados e orientados de acordo com a sua vontade. Fala conosco, Senhor. Tem misericórdia de nós, revele-se a nós poderosamente através das Escrituras. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Como eu falei no começo, tinha dois salmos preparados para o sermão do final de semana. O 122, caso voltássemos, e o 131, caso as nossas expectativas fossem frustradas. Falando de frustração de expectativa, eu acredito que é impossível que nós vivamos nesse mundo sem que nós experimentemos algum tipo de frustração. Nós nos frustramos com projetos que não dão certo, nós nos frustramos com relacionamentos familiares que muitas vezes acabam se perdendo, nós nos frustramos com questões financeiras, nós nos frustramos com questões de saúde, nós nos frustramos, por exemplo, aqui com a expectativa de voltarmos a ter o culto coletivo. E se nós não tomarmos cuidado, o nosso coração começa a ser guiado pelas frustrações. Porque as frustrações estão aí, dia a dia, seja por uma circunstância ou outra circunstância. Então, quando nós começamos a olhar para esse mundo mau, esse mundo caído, e começamos a experimentar as frustrações que a vida trazem a nós, não são poucas as vezes que nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas tristes, que nós temos uma dificuldade em crer em Deus. Eu não chego a usar o termo incrédulos, porque por incrédulo entende-se aquele que de fato não tem nenhum tipo de apreço por Deus, nenhum tipo de confiança por Deus, que não segue a Deus de maneira alguma. Mas nós começamos a sofrer na área da nossa própria fé. Nós começamos a olhar as circunstâncias e elas se desenham tão de maneira complexas ao nosso redor, que nós nos entristecemos e nós encontramos dificuldade em crer em Deus. Por isso, quando nós olhamos para esse Salmo 131, nós entendemos aqui como Davi nos ensina, de uma maneira bíblica, de uma maneira bastante objetiva, a como
nós podemos lidar com as frustrações dessa vida sem que essas frustrações tomem o nosso coração? Sem que essas frustrações comecem a comandar a nossa vida, comecem a dirigir a nossa vida, comecem a ditar o nosso estado de alegria, o nosso estado de contentamento, o nosso ânimo, a nossa força. Porque nós vamos começar a perceber que o que comanda a nossa vida é o Deus do universo e não as frustrações que nos cercam. Esse Salmo 131, ele está dentro de um compêndio de salmos conhecidos como cânticos de romagem ou cânticos dos degraus. Salmos esses que vão do 120 até o 134. Inclusive, eu acredito que talvez a nossa próxima série de pequenas devocionais vão ser nesses salmos dos degraus ou nos salmos de romagem. Esses salmos de romagem, eles são uma espécie de inário dentro do saltério, um inário dentro dos salmos bíblicos. Via de regra, eles foram cantados quando Israel realizava sua peregrinação para ir adorar ao Senhor em Sião, no Monte Santo, na casa de Deus. Cada passo, ou cada degrau, ou cada estágio dessa caminhada representava o resgate de lições preciosas sobre o nosso relacionamento com Deus. Porém, ainda que são preciosas, essas lições são dadas em pequenas porções, cada uma em um passo. São lições bíblicas em miniatura, por assim dizer, mas com relevância e profundidade. Esses salmos, eles eram decorados pelo povo de Israel. Cada um desses salmos, desde o Salmo 120 até o Salmo 134, assim como nós decoramos as canções que cantamos aqui, esses salmos eram decorados, eram cantados enquanto as pessoas caminhavam. Para você ter uma ideia, o Salmo 120 fala de paz para pessoas que estão frustradas. O 121 fala do verdadeiro socorro para a alma. O 122, do principal motivo de alegria, que é o ir à casa do Senhor. O 123 fala da misericórdia que vem dos céus. O 124, ele fala de uma poderosa métrica de gratidão a Deus, de como nós podemos crescer em gratidão. O 125 fala do cuidado de Deus por seus filhos. O Salmo 126, diga de passagem, um dos textos mais lindos das Escrituras, fala-nos da restauração de Deus. 127, lições imprescindíveis para a família cristã. Vamos estudar também. O 128 fala que o Senhor, ou melhor, fala da felicidade daqueles que temem a Deus. O 129, que o Senhor é poderoso para livrar o seu povo. O 130, esperança em Deus. O 131, que nós vamos ver hoje, o caminho da humildade. 132, passado, futuro e o evangelho. 133, a comunhão dos santos, e o 134, o louvor do Senhor. Ou seja, um compêndio de cânticos, que o povo ia cantando enquanto caminhava para celebrar a Deus. E em específico, o Salmo 131, esse que nós vamos meditar hoje, foi escrito por Davi no final da sua vida, um pouco antes da construção do templo do Senhor. E ele apresenta aqui Davi colocando a sua alma diante de Deus de uma maneira bastante discreta, serena, profundamente interessada no crescimento espiritual e na santidade. É um homem experimentado. Nós encontramos aqui um homem maduro, um homem vivido, um homem que tinha passado pelas adversidades da vida, um servo do Senhor, que sabia bem lidar com as suas vontades e expectativas, e que agora escrevia esse hino, ensinando-nos a lidar também com as nossas expectativas, ensinando-nos a lidar como quando as nossas expectativas se frustrarem. Davi é um homem reconciliado com o seu Senhor, reconciliado consigo mesmo. É uma pessoa que sobreviveu aos seus fracassos pessoais. E quando nós olhamos a história de Davi, irmãos, um grande rei, um grande guerreiro, mas a sua casa estava em frangalhos. Problemas com os filhos, problemas de relacionamento com esposas, problemas no seu próprio coração, idolatrias da sua alma. Mas nesse final de vida, Davi havia se reconciliado com Deus, reconciliado consigo mesmo, tinha experimentado do perdão de Deus, experimentado da graça de Deus, e depois dessa experiência pessoal, ele também nos ensina de uma maneira bastante prática. Desta forma, nós podemos aprender com o servo do Senhor Davi a como lidar biblicamente com as frustrações que a vida nos impõe. Como eu falei,
nós gostaríamos, pelo menos eu, gostaria de estar aqui com, no mínimo, 70 pessoas. Nós programamos tudo, irmãos. Temos as máscaras aqui todas preparadas para os irmãos que pudessem vir ao culto. Temos álcool gel, nossos diáconos compraram 5 litros de álcool gel, dá quase para o povo beber de álcool gel, de tanto álcool gel que tem aqui. Nós compramos as marcas para colocar nos bancos, para separar as pessoas, e ainda assim, nós não podemos nos reunir aqui. Hoje nós estamos aqui apenas com a equipe de trabalho, 3, 6, 9, 12, 14, 15 comigo, 15 pessoas, entre a equipe de transmissão, som, louvor e por aí vai. Como nós lidamos com isso? Será que é momento de nós entristecermos? Será que nós devemos olhar para Deus e falar, Deus, como o Senhor não foi bom com a gente? Porque a gente queria estar todo mundo reunido aqui. Nós gostaríamos de estar cantando com uma multidão de pessoas. Nós gostaríamos, Deus, de nos abraçar, e mesmo quando voltar vai ser muito difícil que a gente possa se abraçar, irmãos. Nós gostaríamos de olhar olho no olho, de orar uns pelos outros, de perguntar como foi seu dia, como foi sua semana. Nós gostaríamos de nos ver. Senhor, por que o Senhor faz isso com a gente? Davi começa esse salmo mostrando que, para que nós lidemos com as frustrações da vida, a primeira ferramenta que nós devemos ter é humildade. Então, como lidar com as frustrações da vida? Desenvolvendo um coração humilde, sem soberba. Verso 1, Davi começa dizendo assim, Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. É importante nós lembrarmos que esse Davi é um homem que agora goza paz com Deus. Davi inicia o seu salmo falando sobre a soberba, tanto a soberba do coração, quanto a soberba da sua postura, quanto a soberba dos anseios. Aqui ele inicia falando do seu coração, não ser soberbo, ou seja, ele tem um coração que não é excessivamente arrogante, que não é excessivamente orgulhoso, que não está centrado em si mesmo. Irmãos, muitas vezes nós nos frustramos, ou melhor, nós sofremos os duros embates da vida, quando a vida nos frustra, porque nós temos o coração centrado em nós mesmos. Nós muitas vezes achamos que somos o centro do universo, que nós merecemos coisas grandes demais. Muitas vezes nós atribuímos a nós um valor muito maior do que de fato nós temos. E nós não precisamos atribuir um valor maior, porque o Senhor nos amou como nós somos. E esse é o nosso grande valor. Deus nos amou. Cristo foi à cruz do Calvário morrer por nós. E isso outorgou a nós um grande valor por causa do amor de Deus que repousa nas nossas vidas. Mas muitas vezes nós achamos que as pessoas não nos amam da maneira como nós deveríamos ser amados. Nós achamos que as circunstâncias não nos são favoráveis da maneira como elas deveriam nos ser favoráveis. E aí o nosso coração se enche de orgulho. Nosso coração se enche de arrogância. A gente começa a achar que a gente é a última bolachinha do pacote e fomos esquecidos lá dentro. Davi, quando ele fala do seu coração aqui, ele diz que o coração dele não é aquele coração do tipo que se considera melhor do que os outros, do tipo que é digno de receber bênçãos melhores do que as que os outros recebem. Davi aqui nos ensina que ele não ansiava por reconhecimento público, porque reconhecessem quem ele era. Antes, ele apresenta-se aqui diante de Deus como um servo humilde e dependente da graça, dizendo, Senhor, meu coração não é soberbo. No meu coração não tenho desejo de receber coisas maiores do que as que eu já tenho recebido. Eu reconheço, Senhor, que o Senhor já me tem dado mais do que o bastante. O servo do Senhor aqui, Davi, também fala da soberba dos olhos. Ele diz que ele não olhava a situação por cima. Olha o que Davi diz aqui. Não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar. Irmãos, muitas vezes nós nos frustramos, porque nós temos a tendência de olhar as circunstâncias por cima, de nos olhar acima das outras pessoas, de imaginar-nos maiores do que de fato nós somos. Davi sabia que o seu olho precisava ser tratado e já havia sido tratado pelo Senhor. Ele já não olhava mais as circunstâncias por cima. Talvez a gente fique pensando, né? Tem tantas outras cidades aí que estão com culto liberado, por que será? Será que nós somos menos crentes do que ele? Nada a ver, irmãos. Nós não somos nem mais nem menos crentes que eles. Significa que o Senhor quis receber
o culto deles coletivamente nesse momento, ele resolveu receber o nosso do jeito que nós estamos aqui, cada um na nossa casa nesse momento. Nós não temos que nos achar melhores ou piores. Nós temos aqui na nossa cidade igrejas que têm um grande potencial, que têm grandes condições, estão fazendo cultos com os carros. Nós vamos nos entristecer por isso? Pelo contrário, vamos nos alegrar com isso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está tendo um grande impacto na cidade. Ah, pastor, mas por que não é a gente? Não é a gente, porque Deus nos deu a condição que nós temos para louvá-lo do jeito que nós estamos louvando, porque Ele quer receber o nosso louvor do jeito que nós estamos oferecendo. É por isso. Nós não podemos olhar por cima como se fôssemos melhores, como se fôssemos maiores. Porque nós somos quem nós somos, pela mão e a graça do Senhor. A humildade tomara a vida de Davi por completo, levando ao reconhecimento de que ele era totalmente dependente do Senhor. Onde ele estivesse, no lugar onde ele estivesse, é Deus quem cuidava dele. Davi fala ainda da soberba das ações. Ele diz: eu não ando à procura de coisas grandes e maravilhosas demais para mim. Tem muita gente que gosta das coisas maravilhosas, empolgantes, das coisas grandes, de grande impacto. Então deixa eu falar um negócio para você. Não existe nada, absolutamente nada, que tenha mais impacto do que o Evangelho. Nada. Nem um show, nem uma mobilização, nem uma estrutura física tem impacto maior do que o Evangelho. As coisas externas podem nos impressionar. O Evangelho nos transforma. O Evangelho nos vivifica. O Evangelho nos renova. E nós precisamos entender que se estamos no Evangelho, estamos no melhor lugar. E Davi entende isso. Davi fala: eu não ando à procura de grandes realizações, de feitos memoráveis. Davi não era ganancioso. Esses dias eu conversava com alguns pastores amigos. E nós estamos vivendo a era das lives, né? Para tudo quanto é lado. Lives. Alguns pastores conseguem lives com pastores mais famosos, outros com menos famosos. Algumas lives têm 1.000, 2.000 pessoas assistindo, outras têm 10, 20 assistindo. E às vezes tem gente que fica assim: não vou fazer a live não, vai ter 15 pessoas lá. Olha a live do fulano de tal, tem não sei quantos mil assistindo. Olha a live do outro lá, tem não sei quantos assistindo. Irmãos, nós não devemos correr atrás disso. Nós devemos nos preocupar com o Evangelho. Nós não devemos olhar essas coisas. Até escrevi esses dias uma pequena frase, um pequeno pensamento, que a nossa preocupação não é se tem 1, 10, 100 ou 1.000 nos assistindo. A nossa preocupação é ser fiel com o Evangelho, para com Deus, que a tudo vê, e para com quem estiver ali assistindo, crendo no poder do Senhor. Davi falava assim: eu não estou atrás de coisas memoráveis, grandiosas. Eu estou descansado com aquilo que o Senhor tem me dado. Eu estou feliz no lugar onde Deus me tem colocado. Os soberbos têm um coração arrogante, têm um olhar altivo, têm anseios mirabolantes. E é por isso que eles caem tão fragorosamente quando a frustração da vida vem. É por isso, irmãos, que pessoas se frustram tão profundamente quando a vida lhes diz não, ou quando o próprio Senhor lhes limita as ações. A palavra de Deus, por intermédio de Salomão, já nos adverte com respeito à soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Assim, nós vemos o servo do Senhor falando de um contentamento interno que apacentou e acalmou a sua alma. Davi chega no final da vida com o coração tranquilo em Deus, sem expectativas maiores humanas, sabendo que a sua vida estava depositada nas mãos do Criador de todas as coisas, e isso ajudou a Davi e nos ajuda a lidar com as frustrações. Lembra que eu falei que esse texto foi escrito um pouco antes da construção do templo? Não foi Davi quem construiu o templo. Era um desejo, era um anseio de Davi construir o templo. Ele até havia arrecadado o dinheiro necessário para construir o templo do Senhor, mas Deus diz: não vai ser pelas suas mãos, Davi. Foi o seu filho Salomão. Era uma frustração, irmãos.
Talvez Davi pudesse escrever um salmo dizendo assim: eu estou triste demais com Deus. Que coisa mais chata que Deus fez comigo. Eu expandi o reino, eu venci as guerras, eu sou um rei famoso, eu conquistei Sião, o povo me ama, eu arrecadei tudo aquilo que era necessário para construir o templo, e o Senhor vem e prega uma peça dessa em mim. Eu estou frustrado demais. Eu estou triste demais com Deus. Davi não diz isso não. Davi fala: Senhor, meu coração está tranquilo, meu olhar está sossegado, e eu não quero coisas maravilhosas demais, porque a alma dele estava em Deus. Isso ajudou ele a lidar com as frustrações dele, e ajuda-nos, a mim e a você, a lidarmos com as nossas frustrações, negando um coração rancoroso, negando um coração soberbo, negando olhar para nós mesmos como se nós tivéssemos direito de exigir alguma coisa. Então, como lidar com as frustrações da vida? Em primeiro lugar, sabendo que nós sempre temos mais do que nós merecemos, tendo um coração humilde e não buscando ser mais do que nós somos. Então, desenvolva um coração humilde. Você vai perceber como as frustrações terão um impacto muito menor na sua vida. Quando você olhar para o Senhor, olhar para a graça estendida sobre a sua vida e ver o quanto Ele já tem te dado mais do que o bastante. Irmãos, todos nós temos mais do que o bastante, porque o Senhor tem cuidado de nós. Segundo lugar, como então nós podemos lidar com as frustrações dessa vida? Sossegando a alma em Deus, com satisfação. Olha o que nos diz o versículo 2. Davi apresenta aqui um contraste no versículo 2 entre o versículo 1 e o 2. No primeiro ele fala que o coração não é soberbo, que o olhar não é altivo, que ele não corre atrás de coisas grandiosas, e ele apresenta aqui, pelo contrário. Além de eu não fazer isso, eu faço uma outra coisa no lugar de cultivar a soberba, que é algo muito importante para mim, muito abençoador. Ele fala assim: eu fiz calar e sossegar a minha alma. Perceba, a alma de Davi gritava. A alma de Davi queria coisas para ele. Ele a fez calar. Eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é minha alma para comigo. Uma vez, mantendo a inclinação do coração, ou seja, mantendo a inclinação da vida, o coração livre da soberba, Davi começa a tratar a sua alma. E a gente precisa desse tratamento. Davi começa a tratar os seus sentimentos para com as circunstâncias, as suas emoções. Ele mostra a necessidade que temos de sossegar o nosso interior na presença de Deus. E muitas vezes a nossa alma tenta se levantar, irmãos. A nossa alma é um bichinho meio perturbado. Não são poucas as vezes que a gente tem que lutar conosco mesmo. Que a gente conhece a palavra do Senhor, a gente ama o Senhor, a gente sabe quem Deus é, mas a nossa alma tenta se levantar dizendo: mas olha o que fizeram com você, olha o que falaram para você, olha o que pensaram de você. E a gente precisa pregar para a nossa alma, discipular a nossa alma. É a mesma palavra que nos diz os filhos de Corá no Salmo 42. Ele faz essa pergunta 2 vezes no Salmo 42 e uma vez no Salmo 43. Eles perguntam assim: mas por que está abatida a minha alma? Por que você se perturba dentro de mim? Espere em Deus. Confie em Deus. Davi fala assim: eu fiz a minha alma se calar. Eu mostrei à minha alma que ela precisava de sossego, de satisfação em Deus. E eu gosto muito da figura que Davi usa aqui, que ele usa uma figura de satisfação muito interessante, que é a satisfação de um filho que terminou de ser amamentado. Na verdade, essa expressão, como criança desmamada se aquieta nos braços da mãe, ela pode ter 2 interpretações. A primeira interpretação é como se fosse uma criança pequena, de colo. Aquela criança que está aí nos seus primeiros meses de vida, criança lá, que depende do leite materno, depende do seio da mãe. Aquela criança que talvez nem coma nada ainda. Hoje nós até os 6 meses de idade não damos nada para os filhos, né?
nem água. Eu lembro uma vez que eu dei uma coxinha de frango para a Giovana. Esse foi meu erro, irmãos. Até hoje não parou de comer, né? A mãe dela quase me matou. Porque a mãe dela falou, não precisa dar nada para a menina. Falei, mas não vai dar água para essa menina, mas o leite tem tudo. Tem tudo. A ideia, em aplicando nessa perspectiva de uma criança desmamada como sendo um bebê que precisa dos primeiros alimentos, a ideia é que essa criança desmamada é aquela que, depois de ter chorado, de ter esperneado, precisando do seu alimento, uma vez que ela sai do seio da sua mãe, de onde ela recebe proteção, carinho, de onde ela sente o cheiro da mãe, de onde ela sorve o leite e o alimento, agora ela descansa, ela dorme, porque tudo aquilo que ela precisava lhe foi dado. Essa é a primeira ideia que nós podemos aplicar a essa expressão que Davi usa aqui da criança desmamada. Outra possibilidade de interpretação com respeito à criança desmamada é aquela criança que já cresceu um pouquinho mais, 4, 5 anos de idade, que ela ainda pede as coisas para a mãe, ela ainda depende da mãe de outras formas, mas ela tem segurança de que a sua mãe lhe suprirá em todas as suas necessidades. É aquela criança que fala, mãe, estou com fome. Nesse aspecto é a outra filha, que passa o dia inteiro dizendo, mãe, estou com fome. Mãe, estou com fome. Que é a Isabela. Mas ela tem a certeza que logo depois de manifestar a sua fome, a mãe vem carinhosamente e lhe dá aquilo que lhe é necessário para o alimento. Seja qual for a linha que nós busquemos para a interpretação, a ideia é de alguém que depende de Deus e encontra em Deus o sustento e o alimento para a sua vida. Então, Davi nos ensina, como então vou lidar com as frustrações da vida? Sossegando em Deus. Ele é aquele que me satisfaz. Ele é aquele que provém tudo aquilo que eu necessito. Deus é a fonte da minha vida. Fonte no sentido mais estrito que a palavra possa ter. Dele emana a minha vida. Em qualquer dessas interpretações, nós vemos Davi se mostrando completamente satisfeito com aquilo que o Senhor havia lhe dado. As frustrações, elas nos atingem de maneira mais dura quando nós não estamos satisfeitos em Deus, quando a gente acha que aquilo que iria nos satisfazer era aquilo pelo qual nós esperávamos, e não a ação de Deus. Nós nos frustramos, geralmente, quando isso ocorre. Mas quando nós entendemos que Deus supre todas as nossas necessidades, das menores, das mais simples, daquelas que nós dizemos assim, Deus não vai se ocupar com isso, até as maiores, as mais complexas, aquelas que nós consideramos praticamente um milagre. Deus é o que cuida de tudo aquilo que é necessário para nós. Nós nos satisfazemos nele. Nós descansamos nele. Nossa alma sossega nele. E não há frustração que possa nos tirar dos eixos, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Charles Spurgeon, príncipe dos pregadores, em seu comentário sobre os Salmos, sugere aqui um crescimento espiritual, um amadurecimento. Spurgeon diz que essa expressão de Davi é uma expressão de amadurecimento, de alguém que é alimentado e cresce, de alguém que é alimentado e se desenvolve. Davi mostra que deixou de lado as necessidades infantis e agora está cada vez mais seguro em Deus, porque Ele o supre. Davi não ficou ressentido, nem amargurado, por causa das acusações que lhe foram levantadas, que foram feitas contra ele. Davi não ficou ressentido, nem amargurado, porque não foi ele quem construiu o templo, conhecido como Templo de Salomão, seu filho. Davi não ficou ressentido, nem amargurado, porque ao final da sua vida, nem todas as coisas que ele gostaria de realizar, ou pelo menos da forma como ele gostaria que elas fossem realizadas, elas de fato foram. Pelo contrário, ele fez uso da oração, ele calou e sossegou a sua alma diante de Deus. Davi recusou réplicas,
tréplicas com seus opositores. Ele preferiu entregar tudo nas mãos de Deus e viver de forma serena. Então, como lidar com as nossas frustrações, irmãos? Sossegando a alma em Deus, amadurecendo no amor seguro de Deus por nós, nos alimentando naquilo que Deus nos dá. Terceiro e último lugar, como então nós podemos lidar com as frustrações da nossa vida? Nós já vimos que, em primeiro lugar, desenvolvendo a humildade, deixando a soberba de lado. Em segundo lugar, saciando-se em Deus, estando satisfeitos em Deus, sossegando a alma em Deus. Em terceiro lugar, confiando no Senhor. Qual é o seu nível de confiança em Deus? Qual é o seu nível de confiança em Deus quando as respostas são negativas àquilo que você queria? Davi termina esse salmo fazendo um apelo. Davi termina esse salmo fazendo uma aplicação dos conceitos que ele disse até então. É mais ou menos como se Davi estivesse dizendo assim: se o nosso coração é humilde, se nós não estamos buscando coisas grandes demais, se a gente não é soberbo, altivo com o olhar, se a nossa alma está descansada em Deus e reconhecemos que Deus dá tudo aquilo que nós precisamos, então espere em Deus. É o que Davi diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. É uma conclusão óbvia, é uma conclusão objetiva. Se Deus me sustenta e se Deus faz com que eu me veja da maneira como de fato eu sou, eu posso descansar nele. Completamente, tranquilamente. É por isso que ao final Davi mostra a todo o povo de Deus que o segredo de fato do descanso, o segredo da satisfação é a confiança no Senhor. Os três conceitos estão intrinsecamente ligados um ao outro. Eles se completam. Eles não conseguem e não podem ser dissociados. Eles perdem a sua força dissociados um do outro. Esperar em Deus é o mesmo que saber que Deus é o nosso provedor em tudo. É uma declaração que vai além da confiança externa. A ideia de Davi aqui não é assim: Deus faz coisas por mim, externamente eu confio nele. A ideia de Davi é: pelo que eu conheço de Deus no meu coração, por aquilo que o Senhor já revelou para mim, na sua palavra, eu confio nele, ainda que as coisas possam ir mal. Ainda que o final das coisas não seja aquilo que eu gostaria que elas fossem. É uma confiança interna. É mais do que saber que Deus pode cuidar de nós. É saber quais os motivos Deus tem para fazer isso. Já parou para pensar? Mais do que saber que Deus cuida de você, você já parou para pensar nos maravilhosos motivos que Deus tem para cuidar de você, para cuidar de mim, para cuidar da igreja? Deus é motivado pelo seu amor, sempre constante, perene, um amor que não se extingue, amor que não se acaba. Deus é motivado pela sua graça, o seu desejo de abençoar, o seu favor imerecido. Deus é motivado pela sua bondade, pela manifestação dessa bondade que tem o prazer em que seus servos estejam bem. Deus é motivado pela sua misericórdia, a constante misericórdia de Deus, o ato contínuo de Deus colocar o seu grande coração nas nossas misérias, nas nossas enfermidades, nas nossas lutas, na nossa sujeira. Deus é motivado em ser glorificado através do cuidado e da transformação de gente pecadora, falha, limitada, como eu e como você. Por isso a confiança, ela é muito mais do que saber que Deus pode. É saber o motivo pelo qual Ele faz, o motivo pelo qual Ele age. Espera, Israel, no Senhor, porque vocês são o Israel do Senhor, vocês são o povo de Deus, o povo que Ele fez, o povo que Ele escolheu, o povo que Ele tem lapidado, o povo que Ele cuida, o povo que Ele governa, o povo que Ele ensina, o povo que Ele corrige, o povo que Ele leva para si. Espera, Israel, no Senhor.
nós podemos remontar o nosso pensamento ainda à teologia da aliança. Deus fez um pacto de amor conosco, onde Ele se ofereceu como sendo o próprio fiador do pacto. E quando nós falhamos, Ele continua fiel. É o que Paulo diz. Se nós formos infiéis, Ele continua fiel. Porque a aliança que Ele fez é irrevogável. Por isso podemos confiar. Por isso podemos esperar no Senhor. No Deus que nos fez, no Deus que nos chamou para si, no Deus que nos reconciliou consigo por intermédio de Cristo Jesus, no Deus que nos amou, no Deus que nos redimiu, no Deus que nos garante salvos e seguros em suas mãos, no Deus que nos glorificará. Espera, Israel, no Senhor. O próprio Davi escreve em outro salmo, Salmo 20, versículo 7, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor, nosso Deus. A ideia de Davi aqui é uma ideia de guerra. É como se os exércitos confiassem no poder bélico, no seu armamento. Davi diz, nós confiamos em Deus, não é na força do nosso braço, nem no nosso armamento. Com respeito ainda a essa confiança, a palavra de Deus na carta aos Hebreus também aquece os nossos corações com uma exortação abençoadora. Hebreus 10, 23. Olha o que o escritor aos Hebreus nos diz. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Vou ler de novo para você. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus não é fiel a mim. Deus não é fiel a você. Deus é fiel a si mesmo e Ele jamais se negará. Ele prometeu por si, se colocou como fiador da sua promessa e Ele não deixará para trás. Espera, Israel. Como então, irmãos, nós podemos lidar com as frustrações que a vida nos impõe? Depositando a nossa confiança em Deus, completamente em Deus, do mesmo Deus que nos criou, que nos chamou, que nos sustenta e que nos vai levar para morar consigo no céu. A palavra do Senhor nos diz, em Provérbios 16, verso 1, texto muito conhecido, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem de quem? Vem do Senhor. A resposta vem dele. Por isso, a única maneira de lidarmos biblicamente com as nossas frustrações, observando, de acordo com a palavra de Deus, é isso que Davi nos ensina. Observe aí, 3 maneiras que Davi nos ensina no Salmo 131. Primeiro, desenvolvendo um coração humilde. Foge da soberba, irmão. Desenvolva o coração humilde. Segundo, sossegando a alma em Deus. Satisfação. Como criança desmamada no colo da mãe. Terceiro, confiando no Senhor. O Deus que cuida, o Deus que provê, é o Deus que tem motivos certos para nos levar a confiar nele, porque o seu amor é eterno. Cantamos aqui há pouco, o seu amor não falha. Que o Senhor possa conduzir a nossa mente, que o Senhor conduza o nosso coração a essa segurança. Ainda que as circunstâncias não sejam aquelas que nós desejamos, o Senhor cuida de nós. As coisas podem sair do nosso controle e inevitavelmente sairão uma hora ou outra, mas elas nunca saem do controle de Deus. Ele tem tudo muito bem programado debaixo das suas poderosas mãos. Confie no Senhor, guarde seu coração nele. Saiba que Ele é aquele em que nós podemos depositar nossa segurança para a glória dele mesmo, em Cristo Jesus. Amém e amém. Quero orar com você. Amado Deus, eu quero te louvar, porque a tua palavra nos ensina e nos incita à confiança, Senhor. O Senhor tem se mostrado um Deus cuidador, um Deus que molda o nosso coração e a nossa mente, e por conta disso, Senhor, nós podemos de fato depositar em Ti
toda a confiança da nossa vida, sabendo que nas tuas mãos nós estamos seguros. O Senhor não poupou o seu próprio Filho Jesus, antes o enviou na cruz do Calvário, para morrer por nós pecadores, para nos redimir, nos perdoando dos nossos pecados. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, que nós tenhamos confiança de que o Senhor jamais nos abandonará. E que mesmo quando experimentarmos das frustrações que a vida tenta nos impor, ou que ela nos apresenta, que nós saibamos que aqui nós teremos tudo aquilo que o Senhor determinar que tenhamos, e não teremos absolutamente nada que o Senhor não tiver para as nossas vidas. Por isso, Senhor, dá-nos descanso, dá-nos confiança, dá-nos sabedoria, coração humilde e quebrantado, para lidarmos com as frustrações de maneira bíblica, sabendo que nós temos o que o Senhor nos diz ter, nós somos o que o Senhor nos diz ser, e isso nos basta, porque o Senhor é tudo em nós, para a glória de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu coração, que Deus faça com que você esteja feliz e satisfeito, mesmo se você experimentar frustrações nessa vida. O Senhor tem cuidado de nós. Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. O pessoal do Ministério de Música já está aqui postado para cantar uma canção.